desde a minha adolescência, né? Eu comecei aos 16, 17 anos, isso no final dos anos 80 e tal, a trabalhar num estúdio de forma voluntária, um estúdio de ensaio, algumas bandas de rock ensaiavam lá. Era perto da minha casa, eu saía da escola, de tarde eu ia para lá, né? Dava um plantão. E nisso eu fui conhecendo um monte de gente, fui conhecendo a parte técnica, né? Os amplificadores, o uso de pedais, tudo isso que faz parte do ensaio, né? De uma banda convencional. Com 18, 19 anos e tal. E aí, tipo, aos 20, aí fui estudar letras, tal, na universidade e tal, mas já estava muito dividido entre a música e estudo da literatura, né? E finalmente dei mais um passo, assim, na carreira, começando a tocar em bandas, né? Comecei a tocar numa banda que funcionava como um grande laboratório, envolvendo performance, happenings, trazendo a importância do movimento, né? Da performidade mesmo, em cena, a noção de cena já, que é uma coisa mas no universo da música é, um, é uma incógnita ainda, né? Até hoje, assim, não é muito estudado, né? Não passa pela formação de um músico, de um técnico, esse aspecto de estar em cena, de entender sobre as ferramentas, sobre os recursos que você pode utilizar para expressar uma determinada ideia, né? Um determinado pensamento, seja ele musical, coreográfico, né? Whatever. Fazendo essa pequena apresentação aqui, porque são 3 décadas, né? Passando por várias áreas da criação, mas sempre nessa relação entre música e educação, né? Então, depois disso, eu já comecei a trabalhar com a dança, com o povo da dança, na época, no início dos anos 90, isso, 91, 92, chegando aqui em Salvador, através do David, dançarino norte-americano, né? A coisa do contact improvisation, né? O contato e improvisação. E aí a gente, lá na escola de dança da UFBA, eu estudava do lado, né, em letras, aí comecei a frequentar muito mais a escola de dança, a matinha ali, né? E ali foi o início de muita experimentação, com construção de instrumentos, né? Que eu entrei em contato com a obra do Walter Smetak, que nesse momento, Walter Smetak, para quem ainda não sabe, é um músico, um professor da escola da Universidade Federal, né, de música, nos anos 60, 70. Ele construiu mais de 100 instrumentos instrumentos musicais a partir de materiais diversos, né, como cabaça, como bambu, né? Todo esse universo de material que presente aqui na nossa realidade afro-indígena, né, baiana. Então, foi um cara que chegou com uma visão de composição ligada às vanguardas europeias, né, da música serialista, da música dodecafônica, e entrou em contato com essa aqui da Bahia, né, cara, com seus materiais, com a cultura afro-indígena já muito presente assim no cotidiano urbano, né? O apagamento também dessa herança indígena, africana também, já em andamento. Enfim, são várias camadas assim. Mas voltando ao David, então foi ali que eu comecei no começo dos anos 90 a trabalhar com a galera da dança, né? Eu trabalhei com a Mirella Misi e a Marta Bezerra. Daí a gente participou de um projeto muito legal que tinha na época, assim, que era a Bienal do Recôncavo, que acontecia lá no Centro Cultural Dânima, em São Félix, né? Em frente para a cachoeira ali e tal. E também já é a região onde minha mãe nasceu,
ali Coqueiros de Paraguaçu, né, perto de Maragogi, esse lado afetivo. Então ali foi a minha estreia assim, no mundo da arte contemporânea, assim, né, da música a serviço da dança, pelo menos. E essa proximidade só aumentou, né, ao longo dos anos. E eu posso dizer claramente assim, que trabalhar com da performance foi o que me sustentou, né, o que me impulsionou a tornar o artista, o profissional que eu estou hoje, né, podendo pensar na minha trajetória de forma retrospectiva e dividir algumas passagens que talvez sejam interessantes, né, para a caminhada de vocês também. Então, falei um monte aqui, só para explicitar essa primeira relação, né, na minha vida, entre o som e a dança. Eu não canso de falar isso, porque como eu fiz uma escolha estética, né, muito mais voltada para a pesquisa de novos timbres, né, novos sons, muitas vezes embaralhando as noções de gênero musical, né? Por exemplo, a gente tocava Ijexá com free jazz nos anos 90, né? A gente já experimentava outros tipos de andamento, né? Os tempos ímpares, né? Compassos ímpares, tudo isso que foge do padrão da música pop e, por consequência do padrão eurocêntrico, né? O norte-americano, acerca da música pop, né? Então a gente já estava transando aí, né? Nos anos 90, Salvador tinha um ambiente cultural assim muito mais diverso, assim, né? Sem saudosismo nenhum, mas tinha uma diversidade assim, porque artistas africanos circulavam aqui, né? Vi Yossonoduro, vi Manu Dibango, sabe? Vi Salif Keita, grandes nomes assim da música chamado Afropop, né, como se chamava na época, mas essa produção contemporânea da música africana, né, já utilizando altas tecnologias, né, altos teclados, sintetizadores, sequenciadores, enquanto que aqui no Brasil, na Bahia, a gente estava pensando ainda esse lugar na produção negra, africana, a partir do lugar da tradição, né, ainda que é muito legal, que é uma forma como a gente conseguiu, de certa forma, guardar, né, e legar aos novos esses conhecimentos. Mas, por outro lado, eu abri a perspectiva ali para uma outra África, né, naquele momento, já no começo dos anos 90, antes da chegada do Chico Science com o Afro-Ciberdelia, né, com o primeiro da Lama ao Caos, né, Chico Science Nação Zumbi também, que foi de um impacto assim, tremendo, né, para todos nós da época, assim, como que os caras lidavam com uma tradição, né, no caso dos ritmos afro-indígenas de Pernambuco, maracatu, coco, caboclinho, né, como que eles lidavam, como que eles conseguiam, Nação Zumbi, com certeza, Isadora, como que eles conseguiam fazer esse link, né, cara, enfiar uma parabólica na lama, né, a lama é o sinal da decadência do projeto urbano, né, do Recife. Naquele momento era uma cidade praticamente morta, né? Por isso que eles falam, vamos irrigar as veias, a partir dessa relação com os rios, né? Com o rio Capibaribe, né, cara? Que corta a cidade, quem já foi lá em Recife sabe. O centro, assim, o rio corta a cidade, como vários bairros aqui de Salvador, nasceu do processo de soterramento, né? Tamponagem dos rios, até hoje, agora esse absurdo do BRT, né, que está em voga, né, está passando por cima de árvores centenárias e tudo mais. Essa noção, né, de progresso ligado ao urbanismo, que na real é um retrocesso, né. Então, é isso. Anos 90, ambiente criativo de Salvador circulando, né, muita coisa legal rolando. Lembro do Tranchan também, que era um grupo da escola de dança também, que traziam umas referências legais. E antes já tinha toda a história, né? A gente andava muito no ICBA, que é o Goethe, que a gente chamava de ICBA, Instituto Cultural Brasil, Alemanha,
também pelo centro da cidade, né? Não tinha internet, galera, nessa época. Então, a gente tinha que se juntar, sacou? Nas lojas de discos que tinham ali na Rua Chile, tinha uma loja de punk rock, que era gerenciada pela Jardel, uma figura afropunk, né? O movimento dos anos 80, início dos anos 90 do punk rock em Salvador era afro. A gente pode falar sem medo nenhum. O movimento afropunk existiu aqui e existe, né? Como todas as grandes manifestações da música popular, das artes, vem também desse manancial dos bairros, né? Da nossa criação, né, cara? Nós que estamos fora da classe social dos herdeiros, né? Daqueles que têm mais acesso aos meios de produção artística, mais acesso às informações, enfim. Naquela época não tinha internet, a gente tinha que se juntar e frequentar esses espaços das bibliotecas, a Sala Walter da Silveira, né? As mostras do Guido Araújo, e com o cinema africano, né? O cinema latino-americano, tudo isso ia descolonizando o nosso imaginário, assim, também, né? O ICBA, nessa época, trazia muitos grupos alemães, assim, de vanguarda, que também me marcaram muito, sacou? No sentido de me mostrar que havia outras formas de pensar a organização dos sons, né? Numa cena, ou num palco. Eu estava marcando a consulta. Então, tudo isso foi ampliando o meu repertório, não sei se você tem como tanto musical quanto artístico. Né? Daí a gente vai... Retomo do começo. Rafael, boa tarde. Chegue mais, Rafael, bem-vindo. Então é isso, só para falar um pouco desse processo de como autodidata também, né? Não tinha escola aqui, velho. Eu tinha banda na década de 90, Zambotronic, Banda Crack, uma série de projetos e também uma aproximação com o movimento hip hop que estava nascendo ali, né? 96, 97, através do coletivo Black Tour, eu também, de certa forma, fiz a ponte entre a galera do rock, né, com a galera do hip hop, que era a época que surgiram grupos importantíssimos, como o Afro Gueto, o Quadro, né, na época. E a partir daí também eu fundei o primeiro sistema de som, né, chamado Sound Systems daqui, junto com o Grupo Caribe, e hoje do Afro Gueto, que é o Ministério Público, né? Talvez alguém possa me linkar, né, com essa produção como seletor, né, como o cara do Best Culture, o cara que divulgou, ajudou, né, junto com a geração, assim, com o Rangel, com o Robson Velho, grandes agentes assim, urbanos, né, ajudou a difundir um pouco, né, essa cultura afrodiaspórica aqui de Salvador, né, porque a coisa sempre foi muito programada, né, cara. Também não tinha essas leis de incentivo cultural, então você não tinha acesso, cara. No máximo te cedia um espaço ali, né, para mostrar um trabalho, mas, por outro lado, havia muita produção independente, né, e havia muitos espaços para tocar, né, é uma coisa meio e tem algum outro lugar mais contraditória, mas é isso. Enquanto que os poderes públicos não sabiam como lidar com aquela informação, né, digamos assim, afro-urbana, mais contemporânea, porque estava fora do mercado, da expectativa do mercado, né, ainda fechado, focado na Axé Music e tal. Então, a gente tinha que produzir os nossos próprios eventos, né. Então, isso foi a ideia de me formar, né, tecnicamente, de aprender um pouco sobre acústica, aprender um pouco sobre som, operação, sobre o básico de som, né? Isso aí foi ganhando força em mim. E eu mudei para São Paulo para estudar acústica no IAV, né, Instituto de Áudio e Vídeo. Fiz um curso lá e tal, que adiantou bastante o meu lado. Não o curso, né, em si, né, que é um bom curso, mas enquanto uma abertura de caminhos, né? E eu comecei a trocar. Foi o surgimento também dos softwares, né, de manipulação de áudio, pelo menos para mim, né, o Ableton Live, eu conheci lá em 2007, e 2007 foi minha primeira viagem internacional, assim, trabalhando com a dança, né,
coreógrafo foi Ivani Santana, que já trabalhava com coisa de dança telemática e tal, com muito uso de imagens, sensores na cena. Eu fazia a trilha sonora junto com a Nana Dias. Então foram 5 espetáculos com um grupo de tecnológicas, né, da dança. Não, obrigado, foi ótimo. Que é coordenado pela Ivani Santana, também foram 5 espetáculos, e foi tudo bem junto. Mudar para São Paulo, estudar áudio, e aí no mês seguinte, a finalização do curso, já tinha uma residência artística na França, num super teatro lá, Pavillon Noir, que é a sede de um grupo de dança, né? Uma companhia enorme lá também, esqueci o nome agora. Enfim, a gente ficou lá 3 semanas em residência, montando o espetáculo. Então foi isso, eu tive que aprender na tora, velho. Não tinha um Macintosh, não sabia nem o que era um controlador, sacou? Eu não tinha placa de áudio. E aí eu fui me formando lá com a galera do curso mesmo, e na minha prática como DJ, né? Lá em São Paulo, estava discotecando com o Benjamin, com a galera lá no Magrão, né? Uma turma lá do dub, das festas que rolavam lá naquele momento. E aí foi isso. A questão do desenvolvimento artístico na minha vida veio junto com o desenvolvimento técnico também, né? Eu tive que aprender um pouco sobre isso para poder fazer valer as minhas ideias, né? Porque até então você ficava muito limitado. Uma coreógrafa chegava com um diretor de uma cena e falar, eu imagino uma música assim, azul, com tons violetas e tal, né? Nossa, você tem que entender que azul é aquele, que tom de violeta é esse, né? Traduzir isso para uma linguagem possível, tecnicamente, né? Em primeiro lugar, e em seguida, artisticamente, né? Como traduzir isso por meio dos sons, né? Então, na minha cabeça também já foi pintando uma coisa de um lugar do som na cena, não como um elemento figurativo, né? Como um elemento a mais ali, né? Somando com a cena, no sentido de só reforçando, né? Uma sensação, seja ela de tensão, seja ela de movimento, de ritmo, né? De mudança rápida, enfim. Foram essas questões que foram pintando para mim, né? A necessidade de juntar o conhecimento técnico com a criação artística. E aí, voltei para Salvador em 2012, e aí fui bem absorvido, assim, como DJ e como compositor, né? Para dança também, trabalhei com outros grupos aqui, ganhamos prêmios e tal. Fui para a Bienal de Dança do Sesc Santos, né? Também, foi uma experiência muito legal. E depois também circulei com Jaque Elesbão, que é essa maravilhosa, que nem falei dela ainda. Já comecei fazendo essa recapitulação da minha trajetória só para tornar mais fluida, né? A minha perspectiva, né? Como que a gente pode construir juntas esses 3 encontros. Tá? Então, aí eu conheci a Jaque circulando com o Looping Overdub pelo palco giratório do Sesc, e ali a gente já se conhecia, né, por conta do cinema, o filme esqueci o nome agora, mas do Henrique, né, na qual eu estava na parte técnica, eu estava como assistente de som, microfonista, né, e ela como performer. Então, a admiração, assim, o imã, né, a conexão já foi rolando. Depois a gente foi 8 meses viajando juntos também, e sempre tocando essa ideia, né, sobre som, sobre qual o papel do som na cena, né, e também lidando com as nossas variedades de gostos, né, de gêneros musicais, enfim, nossos encontros e desencontros. Acho que isso que gerou essa necessidade de trabalharmos juntos agora no despacho preferido, né? Novamente. Eu teria 2 formas de começar esse curso, essa troca, né? Uma delas seria essa maneira mais tradicional, né?
de compartilhar um monte de conteúdo com vocês, através de apostilas, né? Através de referências em vídeos, links, tal. Essa é uma forma. E a outra forma é tentar pensar aquilo que eu comecei a esboçar no começo, né? Ou seja, se autoconhecer, né? Para poder se colocar como artista, como um compositor na cena, né? Poder escutar o outro, saber o que o diretor está demandando, o coreógrafo está demandando, o que aquele espaço ali onde vai ser executada a performance, seja ela em vídeo ou ao vivo, né? O que aquela realidade acústica me diz também, né? Se eu for usar coisas com frequências muito graves, vai haver, por exemplo, retração, né? Então o som vai bater na parede, a acústica não é boa, o teto é muito baixo, essa frequência vai ficar reverberando ali, sabe? E vai esconder os outros elementos da minha trilha, né? Por exemplo, uma voz que está sussurrando, uma percussão corporal, né? Então a gente tem que levar tudo isso em conta. Então o que eu vou tentar fazer aqui com vocês é 50% a forma, né? Convencional, pedagógica, assim, de compartilhar esses links, já que a gente tem já uma ementa, né? Toda montada, tudo bonitinho aqui. Eu vou compartilhar com vocês também alguns textos básicos, certo? Eu tenho alguns PDFs, assim, textos bem básicos mesmo. Por exemplo, do O Sonho e o Sentido, do José Miguel Wisnik, né? Básico, quando eu falo assim, é livro para levar pela vida toda, né? Esse meu é de 2007. Eu assisti esse curso na sala Walter da Silveira. Oi? Aqui, ó, professor. Aí eu vou passar a referência certinho para vocês. O meu tá na mão aqui também. Maravilha. Eu vou passar essas referências para vocês, inclusive alguns eu já tenho em PDF, né? Então, outro também que eu acho assim, fundamental para a gente é O Ouvido Pensante, né? Do Murray Schafer, um compositor canadense. É o cara que inventou o termo, que cunhou o termo paisagem sonora, né? E hoje a gente começa a ouvir falar mais que essa relação com gravação de campo, né? Escutar os sons naturais e, sobretudo, utilizar desse material sonoro na composição artística, né? Poder gravar o som do seu quintal, do seu prédio, da sua rua e utilizar isso como um material para a sua criação, né? Para a sua criação sonora, tá? Então, esse é o segundo livro. Vou botar só mais um aqui, que eu acho legal. Isso aqui é bem mais tradicional, assim, no sentido de que é voltado para o teatro mesmo, né? Caixinha preta, tal, que é do livro Trachtenberg, que é A Música na Cena. Inclusive, ele já escreveu até um outro volume também. Esse é bem legal. Esse é o lado mais convencional, mas também tem um outro lado aqui que é muito importante, e vocês, sem nenhuma pretensão de soar arrogante, assim, vocês não vão encontrar muito de bobeira por aí na internet, que é esse lado mais, eu vou falar agora, que é uma forma de entender o mundo, como que o artista entende o mundo, né? Através de 3 conceitos básicos, assim, que estão presentes nas filosofias africanas, do Egito Antigo, né? E alguns escritos hindus, orientais, tal, que é a noção do universo como dividir o universo em energia, frequência e vibração, certo? Se a gente pode anotar, quem tiver afim. A gente vai pensar tudo, a partir de agora, através desses 3 parâmetros, certo? Energia, presta atenção, frequência e vibração. Isso vai estar presente no módulo de luz, né? Vai estar no vídeo, né? Eletricidade, né, cara? Eletricidade. Então, esse vai ser o nosso primeiro, digamos assim, o nosso primeiro grande desafio, que é tentar entender rapidamente, né, claro, no tempo que a gente tem, tentar entender o universo dessa forma, e como a gente faz parte desse universo, né? Como que a gente também, internamente, como nós somos um campo eletromagnético também, né? Porque
Por exemplo, nós temos, no mínimo, aqui, para algumas culturas, sete campos de energia no nosso corpo, né? No nosso corpo físico, né? Que algumas culturas chamam de chakras, né? E são pontos de energia no seu corpo, né? Seu corpo que é constituído por materiais que estão nas estrelas, sacou? Seu corpo que é composto por mais de 70% de água, né? São esses elementos da natureza que estão dentro do seu corpo, né, cara? Então, o primeiro passo é esse, não ver a natureza como uma coisa externa a você, né? E a natureza que eu falo não é só os seres vivos, né, os seres vegetais, minerais, mas o todo, né, a sociedade, o sistema capitalista e tal, né? Como que isso vai influenciando nas suas escolhas artísticas e tudo mais, né? De que lado da força você está, né, cara? Por que isso tem a ver? De energia, frequência, vibração, que papo é esse de Egito Antigo, leis universais, né? Nada novo, né? Fela Kuti falava sobre isso, vários artistas, né, falaram sobre isso durante a vida. Jorge Ben tem um disco maravilhoso, A Tábua de Esmeralda, né? E para a gente não ficar muito na filosofia, eu acho que a gente pode conseguir um pouco dessa dimensão, né, de autoconhecimento e de escuta atenta, né, para o outro, para o entorno, para outras músicas, para outra forma de organizar os sons que não sejam música, né, através dessa consciência energética nossa, sacou? Parar um pouco, ficar em silêncio, né, tentar ouvir. Isso aí, cara. Tem muita coisa acontecendo também quando você para, né, e presta atenção na sua respiração, certo? Hoje, eu também atuo como diretor artístico e curador. Muitas vezes eu vou fazer uma curadoria, eu tenho que escolher alguns artistas para determinados projetos, e eu estou começando a exercitar o que eu estou chamando de curadoria xamânica, né? Que é essa coisa de pensar, né? Eu tenho vários artistas no meu radar para aquele trabalho. Aí eu vou pensar no coração mesmo, assim, pô, o que é que bate aqui, velho? Raíssa, Bruno, Tiago, quem que vai para esse trabalho? Eu vou falando o nome de cada um, vou sentindo aquela vibração e o meu corpo fala, sacou? É impressionante. Mas o pulso do meu coração, ele acelera quando eu falo o nome do Bruno, ele fica parado quando eu falo da Raíssa, por exemplo, sacou? Não que seja verdade, um exemplo fictício. Mas é impressionante, cara, como a gente tem... Aí eu volto para a questão da tecnologia, né? Então, a escuta como uma tecnologia ancestral, a escuta como uma tecnologia interior. Essa é a minha pesquisa hoje em dia, sabe? Como compositor, como artista mesmo, e como técnico, né? Seria muito fácil, assim, para mim falar para vocês, vim aqui e dar um curso fechadinho sobre sonoplastia, uso, aplicabilidade, né? Mas isso que vocês acham aí no YouTube, cara, que tá cheio disso, sabe? O que eu quero trazer para vocês é a possibilidade de pensar a criação artística, e aí não está limitado só ao som, para essa perspectiva, né? De se perceber antes, né? De se buscar. Eu trabalho muito com música improvisada. O improvisador, ele tem que se conhecer, cara. Ele tem que estar em sintonia com a sua vibração, sabe? Com a vibração do outro, com quem ele está tocando ali, improvisando. Fora isso, é meio fake, sacou? Se você não entende essa dimensão energética das coisas, por exemplo, a gente está numa roda banto, de troca, né? Se não fosse a pandemia, a gente estaria aqui na Casa Charriot, sentado naquele chão maravilhoso, olhando um nos olhos do outro, e cada um entrando no campo energético do outro, porque se você está a poucos metros de mim, o meu campo energético, tudo aqui, o campo energético é aquilo que você pensa, aquilo que você vibra, né? O tipo de coisa que você consome, o tipo de informação, o tipo de arte que você consome. Quando a gente está sentado numa roda ali, de troca, vocês estão entrando no meu campo energético, eu estou entrando no de vocês, entendeu? Isso é muito complicado, compartilhar certas coisas, assim, em roda, né? Porque você acaba pegando mesmo as quizilas do outro lá, cara. Quizila que eu falo assim, né? Não nessa dimensão espiritualista, mas no sentido da física quântica mesmo, do campo magnético, né? Então, os caras estão muito tristes ali, o cara só vive reclamando da vida, papapá. O cara chega já no ensaio, nessa vibe, sacou?
muita ódio, porra, cara, eu estou com ódio, ódio. Isso reverbera, né? Por isso, energia, frequência e vibração, sacou? A energia somos todos nós, né? É o todo. Frequência. Onde que a gente vai... qual a frequência que a gente vai se colocar em contato, sacou? Aquela do ódio ou é a do amor, né? Ou é da criação coletiva, né? Explodir os limites do campo estético, né? Tudo aquilo que eles estão esperando que a gente faça um espetáculo comportadinho ali, né? Usando aquele plano de luz, aquela perspectiva sonora, e você vem, quebra tudo, você sai do palco, você começa o seu espetáculo no foyer, né? Do lado de fora, ou então você não vai nem para o teatro, você... Enfim, estou exagerando aqui, mas a energia criativa, a colaboração criativa é isso, né? É troca de campo energético, né? Seus saberes, seus sentimentos. O campo energético vai ser formado por tudo isso que você pensa, pelo que você vibra, né? Em que frequência você vai vibrar, sacou? Essa é a primeira pergunta para o artista, assim, independente da linguagem. Beleza? Bebi uma aguinha aqui que eu me emocionei. Esse assunto é fascinante. E tem tudo a ver no livro do Wisnik, do José Miguel Wisnik, que é esse O Som e o Sentido. Ele tem um capítulo sobre a física do som. Então vocês vão entender, pô, Ed está viajando, não é nada contra, mas não é espiritualidade, estou falando da dimensão quântica, né, da realidade, sacou? Para além de ficar famoso, de ser uma celebridade, de circular nos meios de cultura, né? Mas qual é a repercussão do seu trabalho pro todo, velho? O que é que isso vai... Seu trabalho é uma semente, ele influencia, inspira outras pessoas, né? Ele vai atingir a pessoa que está aqui pertinho de mim, sei lá, em Pernambués, sacou? Eu estou aqui perto do aeroporto. Será que meu trabalho interessa a essas pessoas, né? Isso tem que ser a minha pergunta inicial, sacou? O sucesso, a aceitação no mercado, a possibilidade de viver disso vai vir depois, cara. Estou falando isso com toda sinceridade para vocês, assim, porque, como diria Raul, já tive que lidar com Deus e com o lobisomem, né, cara? Você está no mercado, aí tem uma produtora que te contrata, como você está no fluxo, você não presta muita atenção, né? Qual é o posicionamento político dessa pessoa, ou, né? Enfim, outras dimensões, o que essa pessoa pensa sobre a vida, mas você está ali associado, você trabalha com ela, você divide seu campo energético com ela e gera um produto artístico nessa frequência, sacou? E com o tempo você vai se percebendo e percebendo qual é o potencial do seu trabalho, onde que ele se encaixa, você naturalmente vai encontrar os seus pares, como a gente está se encontrando aqui, sabe? Como eu estou encontrando a galera do Pico Preto, assim, né? Que é uma... Nossa, é isso aí, cara. É acreditar no potencial do outro, né? Cada um investir no outro ali de forma circular, sabe? Horizontal e levantar. Não é teoria da conspiração, não é nada disso. Mas existe um controle, né, oficial sobre os corpos, isso é mais evidente, né, com a violência do Estado, da polícia, né, sobre os corpos negros, corpas negras, indígenas. Mas também há essa dimensão de roubar a subjetividade, né, de roubar a sua subjetividade, o seu, seu axé, cara, digamos assim, né. Então a gente tem que estar bem atentos para isso, nessas escolhas, né, com quem a gente colabora, né, para que essa energia ela se potencialize, sabe? Igual assim nas dimensões religiosas africanas, você faz um ebó, né, uma coisa direcionada para um orixá, você vai criando um ponto de energia ali, né, naquele local, tal, e essa energia vai se amplificando, né, se você cuida sempre, né, como um altar, né, como em qualquer dinâmica religiosa, né, aquilo vira um centro de força, né, você trabalha com certos elementos, né, com a água, com os elementos naturais, né, fogo, da parafina, com a vela, entende? Tudo isso é física, eles querem falar que isso é religião, isso tipo New Age, né, cara, essa coisa esotérica, boba, tem muito disso, velho, na internet, mas se for pegar os pensamentos antigos, se a gente for pensar que, por exemplo,
O Egito Antigo a gente já está tendo acesso agora, né? Mas a Etiópia, por exemplo, numa era mais atrás, vocês estão ouvindo falar agora, né, cosmogonia banto, né, tudo isso. Na Etiópia, a Etiópia é um ponto tecnológico, assim, em todo sentido. A primeira universidade do mundo, a primeira universidade e a primeira biblioteca do mundo, que na história ocidental dizem que é a Alexandrina, mas na real estava na Etiópia. Por que a gente não sabe disso? Esse tema foi negado para a gente, sacou? Até hoje é negado, né? Em um lugar ou outro, você vê isso chegando mais agora, né? Com esse fenômeno aí das lives, tem muita coisa chegou mais fácil para a gente, né? Eu tenho acompanhado o canal do Zezé, me perdoem, mas Holocomi, né? Pelo Instagram e tal, ele convida várias pessoas para falar sobre esses temas das sociedades africanas, né? E a sua relação com o saber avançado. Enfim, devaneios à parte, é isso, frequência, energia e vibração. Aí vamos caminhando já para a parte do som mesmo, né? Quando eu provoquei vocês no começo, foi proposital eu não ter falado assim, café com macumba, Daniela, Zezé Oluquemi, meu brother, grande. Conheci no contexto do hip hop também, com essa turma toda, alguns anos atrás. Hoje ele é um sacerdote de Ifá, né? Então, e o cara que é legal que não deixa que essa dimensão, digamos assim, religiosa, espiritual, feche o pensamento dele, né? Ele continua ouvindo as coisas, continua colaborando, é um designer gráfico, né? Sabe? Isso não significa você buscar uma coisa de autoconhecimento, não significa que você vai abrir mão da Babilônia, sacou? De estar na pista, né? Vai sair do jogo, não. Pelo contrário, você volta mais forte para o jogo. Só que algumas pessoas, alguns círculos, né? Alguns pensamentos, algumas práticas já não vão mais colar com você porque você já está em outra vibração. Eles mesmo não aguentam mais, sacou? Então, né? Estou falando em termos de mercado, né? Enfim, é muita coisa, viu? Mas vamos entrar. Aí foi proposital eu não ter perguntado a vocês qual a relação de vocês com a música, né? Eu perguntei qual a relação de vocês com o som, né? Que é o som primordial, né? Que é esse som que o próprio planeta Terra... A gente não para para pensar nessas coisas, né? O planeta Terra tem uma vibração sonora própria, né? Que é um campo magnético gigante também. Então, o famoso Om, né? Dos indianos, de outras culturas, né? Os tambores, né? No caso da África mesmo, né? Eles estão trabalhando já com essas frequências graves, que eles sabem qual a região do seu corpo, qual chakra que ele vai atingir com o tambor, né? Com a frequência baixa, né? Aí eu falo do tambor, mas você vai trazer isso pro boom bap, né? Você vai trazer isso pro funk, carioca, para toda a criação musical periférica, né? Que usa a questão do grave, do tamborzão, né? Essa frequência baixa, que geralmente te incita é a música do pulso, né? E com essa frequência baixa, geralmente ela automaticamente predispõe seu corpo ao movimento, né? É uma questão também que tem a ver com aquela coisa desse controle. O som não é uma coisa inocente, gente. A gente tem a ideia da música como uma coisa que de fato traz boas lembranças pra gente, né? Tal, aquela coisa assim, romântica e tal. Mas o som pode ser uma arma perigosíssima, né? O som enlouquece as pessoas. Hoje os caras usam... O Brasil comprou aqui na época da Copa 3 canhões sônicos, né? Nos protestos de rua do Chile, os caras estavam usando canhões sônicos. É uma arma capaz de disparar uma determinada frequência que é capaz de danificar os seus órgãos internos, né? Por exemplo, sacou? Então vamos perder essa visão aqui de que o compositor, o produtor de música eletrônica, né? Dessa música pop que a gente consome, eles têm noção do que a frequência pode fazer. No caso, a frequência sonora agora, tá? Eles têm noção de como a música vai bater certo, né? Anitta, pá. Porque isso é pensado no estúdio já.
sabe? Pela escolha dos materiais, pelo timbre, pela Popular frequência. hitmaker, né, Ed? O hitmaker, né? O hitmaker também, né? Mas toda uma cultura, né? Hoje a gente tem, assim, digamos assim, um gênero, né, musical, esse gênero mais afrodiaspórico, assim, que vem do reggae, do dub e tal, né? E que trabalha... Vocês podem pensar que, na realidade, Salvador hoje, né? Qualquer banda que você citar aí, Afro Cigar e tal, ou uma cantora, eles estão trabalhando com essa assinatura sonora, né? Com base nessa coisa do pulso, das frequências graves. Isso ajuda muito, né, a mobilizar o corpo, a chamar para dança, tal e tal. A questão é que muitas vezes também, aí eu vou falar, esse Ed é louco total, como é que o Pique Preto, como é que já chama esse rapaz? O problema, digamos assim, é que isso é pensado em estúdio, no laboratório, né? Os sons são manipulados para provocar determinados padrões de comportamento, tal. E a gente deixa de lado essa parte de cima, né? Que as frequências médias e altas ativam, né? Que é daqui, né? Pá, aqui, né? A laringe, aqui, né? Pá, e isso aqui. Essa é a dimensão, digamos assim, faz energia. Não tem o campo bom e o campo mau, né? Não tem que dizer que o campo energético de baixo é pior porque está ligado à sexualidade. Isso é uma visão careta também, moralista, né? Cristã no sentido judaico-cristão, né? Dessa tradição secular. E numa dinâmica não europeia, a gente já transa isso sem esse apelo, né? De que o sexo é uma coisa ruim e tal. Mas realmente ativa esse sentimento, essa pegada mais de contato, sacou? De movimento. E as altas, elas possibilitam, assim, ativar outros planos de ideia, né? Por exemplo, se aproximar da sua ancestralidade, né? Receber inspirações, digamos assim, né? Pô, como é que eu vi isso? Professor, por exemplo, aqui. o senhor me permite ler um poema que eu fiz no sábado? Tá, deixa eu só acabar aqui rapidinho essa parte, aí você já fala. Tá bom. Por exemplo, a Gisele fala, né, que a vivência dela, com os pais dela, com os blocos afros e tudo mais. Tá? Aí, hoje em dia, na prática artística dela, com certeza isso vai pintar em algum momento, ela vai ter que tomar uma decisão ali de edição, de uma trilha ou de um plano, né, de filmagem, e de alguma forma isso vai chegar para ela. A leveza, né, a forma de movimentação proposta pelos blocos afros no sentido coreográfico, né? Alguma coisa vai pintar para ela, vai vir dessa relação que ela está criando, né, com a ancestralidade dela, com esses saberes, né, gente? Não é uma coisa inocente você pegar um tambor e tocar, né? Não é uma coisa inocente. Isso continua vibrando aí no universo por tempos, sabe? Então, essa perspectiva energética, digamos assim, total, né, da música, do som, nos ajuda a pensar, por exemplo, poxa, me perdi aqui agora que eu fui ler a mensagem aqui, mas enfim, tem esse caso da Gisele que eu falei, né, de que a gente trabalhando os outros padrões, né, os outros chakras, os outros centros energéticos da gente, através das suas escolhas, né? Estéticas, né? Tipo de sonoridade, tipo de imagem, de enquadramento, tipo de movimento. Isso pode te possibilitar uma criação mais ampla, né? Sem estar muito condicionada à demanda do mercado. Entende? Resumindo todo esse papo aí, é isso. Existe uma expectativa, né, do mercado cultural, né, das instituições, de que você trabalhe dentro de um plano filosófico e estético. Quando você quebra um pouco isso, você começa a ter dificuldades por um tempo. Mas se você persiste nisso e fundamenta essa sua escolha, não como uma escolha egóica, né? Eu faço isso porque eu quero me diferenciar. Mas
foi uma escolha, né, mais consciente, assim, não, isso é porque eu estou conectado com a minha infância, que é o samba de roda, sabe, que a galera ficava tocando na palma da mão. Minha avó, por exemplo, fazia vários carurus lá. É só samba de roda, samba no prato e tudo. Isso não está de fora, mesmo eu tendo um trabalho que é considerado de vanguarda, música experimental, que é uma besteira isso, né? Depois a gente vai falar esses rótulos, né? Não tem nada a ver. Mas, com o tempo, essa verdade se afirma, né? Esse seu lugar, se for consciente, você consegue, demora um pouquinho mais, demora bastante, mas ele tende a permanecer mais também, sacou? Se você cede logo aos apelos do mercado, agora tem que fazer um som assim, tem que ter um DJ, tem que ter tal, a possibilidade de você ser consumido rapidamente e também deglutido, né, pela máquina é maior, sacou? Vamos lá, vamos ao poema, então. Oi, é curtinho. A batida dos atabaques é o meu sagrado feminino. Ele é o chamado de um ritual. Ele te convida a uma viagem ancestral. Namíbia, Queto e Senegal. Aí sua fala, eu lembrei do poema. Nossa, me arrepiei todo, é isso. Você conseguiu expressar numa forma poética essa coisa, né? O tambor foi pensado sempre como um elemento de comunicação, né? Sim. E eu fiz outro pequenininho também, eu vou falar só para fechar esse ciclo. Diga, Paula. O sagrado é sagrado. Segredos, mistérios, palavras, encantos e significados. Só conhece quem foi chamado. Esse é o chamado, galera, para pensar o som nessa dimensão mais complexa, certo? Antes da gente fazer uma escolha para uma trilha, vamos botar isso, tem todos esses aspectos antes, né? Para a gente pensar. Boa tarde. O senhor entrou no assunto, quem está falando é Bruno, eu sou compositor, né? E assim, eu sou autodidata, né? E o senhor falou algo muito interessante mais cedo, que foi em relação a ouvir, né, o som, né, a vibração da terra, das coisas, né? Que a terra ela tem seu som também. E eu sou do meio acadêmico, assim, em outra linha, não é de música, mas eu tenho um projeto de música com pessoas acadêmicas, né? E pessoas que estudam música muito bem, são cientistas da música. E um dia eu fui indagado por uma pessoa que ele perguntou assim, meio desenhando, né? E falou, como é esse processo de composição? Eu falei, cara, que o processo de composição, eu fui criado na beira do mar, eu fui criado com os pescadores batucando no barco enquanto pescava, meu pai pescando, batucando no barco, cantando com a água, cantando com o mar, cantando na beira do mar. Então, eu recebo uma brisa breve que vem assim, e minha música é assim, como uma brisa breve, sabe? Eu não sei, não entendo, eu só sinto e faço, né? E eu trago isso comigo assim, né? Muito forte. E o senhor falando isso para mim fez todo sentido, assim, né? Nessas questões, né? Que eu expus assim bem esdrúxulamente, mas Bruno, sensacional, né? Maravilhosa a sua definição. É isso, galera, que a gente está falando desde o começo, né? A nossa capacidade de criação tem a ver, é influenciada, né, pelas nossas vivências, sem dúvida, e por essa ancestralidade, né, no nosso caso, já que a gente não tem acesso a todas as técnicas, né, que a sociedade hegemônica tem, né, acesso aos museus, não conhece ninguém que possa facilitar o caminho da gente, né, indicar para um curador. E olha o trabalho daquele coletivo, que massa, fetança, olha o trabalho daquela mina ali, velho, ninguém está fazendo isso, sabe? Então a gente tem que afirmar o nosso ponto de vista mesmo, é isso mesmo. Minha formação musical se deu ali com meu pai, pescando, batucando no barco, que é um som único, cara. Se for um barco de madeira, sacou? Um barco de alumínio é outro som. Sim, sim. Então isso tem que ser o nosso material, sabe? Quando a gente fala aqui muitas coisas, né? Em primeiro lugar é isso, reconhecer de onde vem essa vivência musical, que é do barco do pai dele, sabe? Que é a vivência dos blocos afros que a outra mina falou, que a Gisele, sabe? Como cada um lida com isso. Isso é a perspectiva
né, afrodiaspórica assim, na criação. E é isso que eu estou tentando falar desde o começo aqui. Acreditem que isso vale muito, entendeu? As nossas vivências cotidianas, né? Isso a gente já entra na perspectiva da escuta também, né? Escutar de outra forma, cara. Eu fiquei muito tempo associado a um repertório assim, embora tenha transitado o tempo todo, né, entre a música funk, o soul, o rock, músicas consideradas, né, negras, né, o jazz, tal. Eu fiquei muito preso teoricamente, referencialmente, no campo das minhas composições, a chamada vanguarda europeia, né? São os caras que segundo a história, né, a historiografia, são os caras que foram os primeiros a utilizar os ruídos, os materiais do cotidiano na composição musical, né? Aí você pega, eu vou passar vários links para vocês. Ou melhor, eu vou passar o link de um livro só, ruído. Então vocês vão se deparar com isso, ou já se deparam, ou já se depararam, né? A história é montada em cima desses nomes, né? No caso da música, assim, o nome que vocês vão ouvir bastante, já ouviram, é o John Cage, por exemplo, né? Então, o John Cage é o cara que introduziu o ruído, a paisagem sonora do cotidiano na produção musical, de concerto, erudita, né? Um cara também que circulou pelo rádio, né? Utilizando a palavra como fonte sonora, aquela palavra que é processada ali no estúdio e tal. E dizem assim, né? Extrapolou o campo da produção musical erudita, entrando no plano do rádio, né? De outros formatos, tal. Vocês vão ouvir isso. John Cage foi o cara que introduziu o acaso e a indeterminação na criação musical. Isso também vai estar, é o básico, né? Sobre John Cage. Esse nome, né? John Cage, para quem é da dança, assim, ele trabalhou ele foi o parceiro musical daquele queridíssimo lá, me ajudem, do coreógrafo americano lá. Eu vou lembrar daqui até. O Cunningham, né? Mercy Cunningham. Então, John Cage trabalhava com esse coreógrafo. O que é que eles faziam? O John Cage produzia a obra, produzia a coreografia, mas nem o Cage via a coreografia do Cunningham e nem o Cunningham ouvia a música do John Cage antes do espetáculo, sacou? Inclusive, eles poderiam sortear ali, por isso que eles falam do acaso, né? E indeterminismo. Eles poderiam, digamos assim, a poucos minutos antes da estreia ali, eles definirem a forma como o espetáculo vai se desenrolar, ou a trilha, né? Por exemplo, eles criaram vários blocos, né? Movimento 1, movimento 2, movimento 3, movimento 4. Eles podem sortear na hora ali se vai começar pelo movimento 4, depois vai para o 2, sabe? Então, isso é que você vai ouvir na história da música oficial, em se tratando de arte sonora, né? Uma outra forma de organizar os sons no espaço. Mas, aí que vem a perspectiva africana, né? A gente tem estudado outros autores, né, norte-americanos, como enfim, me fugiu o nome aqui agora, eu vou lembrar. Mas ele escreveu um ensaio básico chamado Afrological, né, que é até o nome do meu programa de rádio com o Rômulo Alexis. Afrological. Então, ele é um acadêmico, né? Ele é um músico, trombonista, estava muito ligado à vanguarda negra de Chicago nos anos 60, né? E aí ele traz uma outra perspectiva, de que esse indeterminismo, e esse acaso e indeterminação já faziam parte dos processos criativos desses músicos negros de free jazz, né, por exemplo, né? Depois do bebop, né, ali do Charlie Parker, né, que foi muitos estudiosos comparam, né, ao expressionismo das artes visuais ao bebop na música, né? Os caras passeiam ali num fluxo muito louco pelas escalas musicais, né? Já trazendo essa coisa polifônica da África, já trazendo
o ruído, né, que tem nas músicas clássicas indianas, chinesas, enfim, né, nas culturas não ocidentais, né, velho. Então a gente já tem tudo isso, né? Então os caras do free jazz, segundo ele, já trabalhavam com essa perspectiva, né, de criação. Então você vê que até na própria história da vanguarda, né, a gente também é negado, né? A nossa produção é negada por não fazer parte desse cânone. Então tem um exemplo do minimalismo, né? Vocês já ouviram falar também do minimalismo, né? Então a verdade é essa, né? A gente está atento assim, à construção da história, né? Como a história vai montando uma tradição a partir de artistas brancos, né? De artistas hegemônicos, digamos assim. Isso não implica em não ouvir o John Cage, não pensar, estudar a obra do John Cage, né? Pelo contrário, implica também em ampliar essa perspectiva e ver que também esses movimentos de vanguarda, nas artes visuais, isso já é sabido, né? Tudo que veio ali, Picasso, esses movimentos foram inspirados na arte africana, né? Na arte tradicional africana, né? Nas máscaras, né? O cubismo, tudo isso vem de matriz africana, cara. Então, na vanguarda não é diferente, né? Então, esse vai ser o próximo. Então, é isso que eu queria falar, né? Por hoje, e amanhã a gente já começa exercitando um pouco, trazendo algumas referências de criadores negros, né? Aí a gente vai falar um pouco, se vocês puderem pesquisar hoje, um pouco também sobre Negrizu, é um cara da dança que eu gostaria de falar um pouco, Clyde Morgan, né, que é outro coreógrafo que trabalhou muito aqui na década de 70 e 80, aqui na Bahia, né, Mestre King, essas referências na dança, né, e pessoas que trabalharam também na parte musical, né, vários artistas daqui. E para finalizar, eu diria isso, que existe também uma tendência a classificar as nossas produções afrodiaspóricas como uma coisa mais ligada à tradição, né? A um conhecimento tradicional ou a um conhecimento intuitivo. Não que seja um pecado, que seja ruim ser intuitivo, né? Mas é uma armadilha do discurso também, né? Hegemônico. E a gente reivindicar para a gente o lugar de direito de invenção, né? A gente está aqui para mudar paradigmas, né? Porque a gente tem uma ancestralidade, a gente tem um conhecimento que muitas vezes não está disponível no mercado aí, né? Então, o que é que a gente vai fazer com isso, né? Então é isso, gente. Desculpem estar sem imagem agora, porque eu entrei no computador, o celular acabou a bateria. E eu acho que esse pode ser o nosso final, né, por hoje. Eu vou passar os links desses livros que eu comentei para vocês e vou indicar pelo menos um capítulo, né, de um livro, a introdução de outro, para a gente poder continuar essa conversa na quarta-feira.